Muito bom dia de novo, né? Dando continuidade aí ao nosso estudo do livro maravilhoso aí, 40 lições essenciais para a vida cristã, volume 1. Nós ainda faremos o volume 2, ainda vamos terminar esse volume 1 e vamos fazer ainda o volume 2. E vamos continuar aqui nesse canal falando da palavra de Deus, falando daquele que é a nossa real necessidade, o nosso Criador, aquele que é o único que é capaz de nos transformar verdadeiramente, de preencher o vazio que há dentro de nós. Cada um tem um vazio do tamanho de Deus. E o título da lição 4 é A Economia de Deus, a administração, o arranjo de Deus. Essa lição é um pouco mais complexa, então a gente pode ler, no final, a gente lê cada tópico, né? Cada indicação bíblica dos tópicos, tá bom? A economia de Deus é dispensar-se em Cristo aos seus escolhidos, para ter uma casa que o expresse, a qual é a igreja. O corpo de Cristo nesta era, que por fim resultará e culminará na Nova Jerusalém, na eternidade futura. Para levar a cabo a sua economia, Deus criou o tempo. Desde que estendeu os céus, fundou a terra e formou o ser humano, a intenção divina nunca mudou. O que ele fez através das eras foi com o objetivo de realizar seu propósito eterno. Satanás, seu inimigo, se interpôs inúmeras vezes para frustrar e impedir o plano de Deus. Porém, o Senhor sempre avançou, derrotou o seu inimigo e irá cumprir o seu propósito. Tópico 1. A criação de Deus. Gênesis 1:1, Gênesis 2:3, Zacarias 12:1. Então, depois desses tópicos aqui, a gente vai voltar para ler no final da lição. Os céus, a terra e o homem tripartito. O espírito humano como centro da criação de Deus. O propósito de Deus. Gênesis 1, de 26 a 28, Gênesis 2, de 15 a 25. Deus tornou-se o conteúdo do homem para aumento e reprodução. O homem tornou-se a auxiliadora de Deus para expressá-lo e representar a sua autoridade na terra. A vida e a edificação como pontos essenciais de toda a meta de Deus. Um ponto que eu quero tocar aqui é que a gente, às vezes, quando a gente lê Gênesis 1, 26 a 28, que Deus fala para a gente crescer e multiplicar, ali Deus não é no sentido do homem como dominante da terra, da natureza, para destruir. É crescer e multiplicar a vida de Deus. É óbvio que na medida que nascem seres humanos que creem em Deus, essa vida vai sendo multiplicada. Então era para a terra se encher da vida de Deus. Não é no sentido do homem controlar a natureza, destruir, como nós estamos fazendo aí com o meio ambiente. Nada disso, né? Deus é equilibrado. Aliás, Deus nos deu a natureza, nos deu tudo que é necessário para a gente cuidar bem. Foi a primeira função que ele deu para Adão. Cuidar, guardar e cuidar. Cultivar e guardar o jardim. Né? Tá certo? O arranjo de Deus. 2 pontos. Sua dispensação através dos tempos. Efésios 1:10. Os primeiros 2000 anos. 2 pontos. A era da queda de Adão até Abraão. O primeiro passo da queda, Adão, Gênesis 3. O segundo passo da queda, Caim, Gênesis 4. O terceiro passo da queda, a fornicação dos anjos caídos com as filhas dos homens, Gênesis 6, de 1 a 7. O quarto passo da queda, a rebelião na cidade e a torre de Babel, Gênesis 11, de 1 a 9. A característica do viver humano no primeiro período de 2000 anos. 2 pontos, a carne. Então vocês podem ver aqui que houveram 4 quedas do homem. Eu vou indicar a leitura porque não vai dar para a gente ler tudo no final. Mas Gênesis 3, a primeira queda. Gênesis 4, a segunda queda. Gênesis 6, a terceira queda, o terceiro passo para a queda. E Gênesis 11, o quarto passo. E os primeiros 2000 anos é considerado na Bíblia a era da carne. Os segundos 2000 anos, a era da promessa, de Abraão até a primeira vinda de Cristo. O chamamento de Abraão está em Gênesis 12, dos versículos 1 a 3. Meu nariz está coçando um pouquinho aqui. Desculpa. A promessa de Deus de uma descendência para Abraão, Gênesis 15, de 1 a 6. A prova e o fracasso de Abraão, Isaque e Jacó, com relação à sobrevivência. Gênesis 12, de 10 a 20, Gênesis 26, de 1 a 11,
Gênesis 46, de 1 a 7. Os homens escolhidos por Deus para a promessa falharam por causa do mundo da sobrevivência. Isso é um risco até hoje, tá certo? O cativeiro do povo de Deus, Êxodo 1, de 1 a 14. A libertação do povo de Israel do Egito, Êxodo 12, de 37 a 51. A falha de Israel por não conhecer a si mesmo e a promulgação da lei, Êxodo 19, de 1 a 9. Êxodo 31, 18. Êxodo 34, de 1 a 4. A experiência do povo de Israel e o cativeiro, Neemias 9, de 1 a 37. A restauração de Israel e a primeira vinda de Cristo, Esdras 1, versículos 1 a 4. Isaías 7, versículo 14 e Isaías 9, versículo 6. A característica do viver humano no segundo período de 2000 anos. 2 pontos, a alma, a parte da nossa psique. Os terceiros 2000 anos, 2 pontos, a era da graça, era da igreja, era do espírito da realidade, desde a primeira vinda de Cristo até a sua volta. É nessa era que nós estamos. Graças a Deus estamos na era da graça. Israel rejeita Cristo, a obra redentora de Cristo e a promulgação da nova aliança. De Mateus até João. Os 4 evangelhos, né? A geração da igreja. João 19, 34 a 35. João 20, 19 a 23, Atos 2, de 1 a 41, Atos 10, de 23 a 48. A história da igreja, a experiência dos crentes e a necessidade de viver no Espírito. Atos até Judas, Apocalipse 2 e Apocalipse 3. A segunda vinda de Cristo, Mateus 24 e Mateus 25. Se vocês quiserem saber sobre a segunda vinda de Cristo, tem aqui uma indicação. Existem outras, mas aqui é uma. Mateus 24 e Mateus 25. O reino milenar. O arrebatamento dos vencedores e da maioria dos crentes. Apocalipse 12, de 1 a 5. Apocalipse 14, de 1 a 5. Apocalipse 15, de 2 a 4. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 17. A gente pode ler esses versículos também no final da lição, porque eu acho que tem muita gente que tem curiosidade. Então, eu não vou ler todos os outros versículos, mas esses aqui eu prometo ler no final, tá bom? Letra B, a grande tribulação, o anticristo e o julgamento da Babilônia religiosa e material. Apocalipse 8 até 18. Então são 10 capítulos aí, não vamos ler isso não. O tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5, 10, Romanos 14, 10, 1 Coríntios 3, de 10 a 15. O julgamento das nações, Mateus 25, de 31 a 46. O julgamento do anticristo e do falso profeta, e o aprisionamento de Satanás. Apocalipse 19, 11, Apocalipse 23, 20, versículo 3. Isso aqui também eu posso ler, porque é uma curiosidade que as pessoas também têm. Tá? Então eu vou ler Apocalipse 12, o 14, o 15, 1 Tessalonicenses 4, Apocalipse 19, 11 e Apocalipse 23, tá? 23, não é Apocalipse capítulo 23, tá, gente? Capítulo 20, versículo 3, tá bom? A restauração do reino de Israel e o estabelecimento de um reino de justiça e paz por 1000 anos. Isaías 65, de 17 a 25, Apocalipse 20, versículo 4, Apocalipse 5, 10, Apocalipse 11, de 15 a 18. Então eu leio Apocalipse 20, versículos 3 e 4, aí vocês vão ficar sabendo um pouco do milênio e do julgamento do falso profeta, de Satanás e todo mundo. A consumação final da economia de Deus, Apocalipse 20 até 22. A libertação de Satanás e a última rebelião da humanidade, o juízo no grande trono branco, novo céu e nova terra, a nova Jerusalém como consumação final e máxima da união de Deus com o homem tripartido escolhido, regenerado, renovado, transformado e glorificado. Aí eu recomendo a vocês aí, quem tem curiosidade em saber dessa questão do milênio, leia Apocalipse 20 até o 22, né? Eu não vou ler tudo aqui, senão não vai dar tempo, não vai gastar muito tempo. Vou mostrar um esquema para vocês interessante sobre essa questão do reino de Deus, reino dos céus, a era da carne, a era da igreja. Não deve dar para vocês verem, não, mas eu vou ler o esquema aqui, tá bom para vocês? O reino de Deus, ele vai da eternidade passada até a eternidade futura.
Aí tem a era antes da lei, que é a era da carne, a era da lei, que é a era de Israel, né, dos reis, né? A era da graça, que é conhecida como o reino dos céus, que é a era da igreja até o milênio, até a volta de Jesus e os 1000 anos, tá certo? E aí, dentro dessa estrutura, tem os patriarcas de Adão a Jacó, a era da lei de Moisés até a primeira vinda de Cristo. Então, de Adão até Jacó era a era da carne, tá certo? De Moisés até a primeira vinda de Cristo, a era da lei. Da primeira vinda à segunda vinda de Cristo e o reino milenar, é o reino dos céus, a era da graça, a era da igreja, né? Até o milênio. O novo céu e a nova terra já está na eternidade futura, está dentro do reino de Deus. A sombra do reino tem a ver com a era da lei, de Moisés até a primeira vinda de Cristo. A realidade do reino já é agora a era da igreja. Se nós realmente obedecermos a Deus, a gente já vai viver a realidade do reino dos céus agora. Se a gente praticar a palavra, né? A manifestação do reino, que é quando Jesus voltar, né, na segunda vinda de Cristo, o reino vai se manifestar. A nova Jerusalém, que vai descer do céu depois do milênio. A aparência do reino e a religião também ocorrem nessa era da graça, tá certo? A gente tem a realidade do reino, as pessoas falam de Deus e realmente praticam, ou a aparência do reino das pessoas que muitas vezes usam o nome de Deus, mas não respeitam o próprio Deus, né? Jesus tem uma passagem em Lucas que eu acho muito bonita, que ele fala: por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando, né? Então, para viver realmente o reino, eu preciso obedecer a palavra de Deus. Não em mim mesmo. Obedecer por amor a Deus, não para as pessoas verem também, tá certo? A maioria dos cristãos não percebe que existe uma diferença entre o reino de Deus e o reino dos céus. Entretanto, o Novo Testamento faz uma clara distinção entre os dois. O reino de Deus é o governo divino, de eternidade a eternidade. Ele inclui a eternidade passada, a era antes da lei, os patriarcas de Adão a Jacó, a era da lei de Moisés até a primeira vinda de Cristo. Isso está em Atos 1:6, Atos 15:16. A era da graça da igreja da primeira até a segunda vinda de Cristo e o milênio está em Apocalipse 20, versículos 4 e 6. Eu já vou ler lá, eu vou ler até o versículo 10, que dá para ver bastante coisa. E a eternidade futura, o novo céu e a nova terra, que está em Apocalipse 21, 1 e 2 versículos. Atos 1:6 e Atos 15:16 revelam que a nação restaurada de Israel é chamada de tabernáculo de Davi. A nação de Israel será restaurada na volta do Senhor. Depois disso será o milênio. E finalmente o novo céu e nova terra. O reino de Deus assim abrange todas as dispensações da eternidade passada até a eternidade futura. Nesse diagrama que eu mostrei para vocês, há 6 círculos. E a totalidade deles é o reino de Deus, certo? O reino dos céus é o governo celestial do início da igreja ao final do milênio. No diagrama há 2 círculos significando o reino dos céus. O reino dos céus é uma parte do reino de Deus. Assim como os estados brasileiros são parte do Brasil, Sergipe, por exemplo, é Brasil, mas não é correto afirmar que o Brasil é Sergipe. Da mesma forma, podemos dizer que o reino dos céus é o reino de Deus, porque ele é parte do reino de Deus. Mas não podemos dizer que o reino de Deus é o reino dos céus. O reino dos céus, embora um período crucial, inclui somente 2 partes do reino de Deus: a dispensação da igreja, ou a dispensação da graça, e o milênio. A realidade do reino dos céus, como a realidade da vida da igreja, está em Romanos 14:17. É revelada em Mateus 5 até 7, os versículos, né? Aliás, os capítulos 5 a 7 de Mateus fala da realidade do reino dos céus. João 3:5 revela que a regeneração é a nossa entrada no reino de Deus. Entrar no reino de Deus requer a regeneração como um novo começo de nossa vida. João 3:3, João 3:5. Mas entrar no reino dos céus exige justiça, excede em nosso viver depois de termos sido regenerados. Mateus 5, versículo 20. A aparência do reino dos céus é revelada nas parábolas do joio, do grão de mostarda e do fermento em Mateus 13, de 24 a 42. Essas coisas dão a impressão de que são reais, consistentes, mas não passam de mera aparência. Ok? Então eu vou ler para vocês, como eu prometi,
sobre o arrebatamento, depois vou ler Apocalipse 20 e eu vou ler Mateus 13, de 24 a 42, que eu acho que é uma parte legal para a gente pegar nessa lição de hoje, tá bom? Apocalipse 12, de 1 a 5, Apocalipse 14 também, de 1 a 5, 15, de 2 a 4, vamos lá. Apocalipse 12, de 1 a 5. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um grande dragão, um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Eu vou ler de novo o versículo 3, né? Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então aqui falou do arrebatamento, né? 14, de 1 a 5. Olhei, e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São estes os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Esses 144.000, existem alguns estudiosos da Bíblia que dizem que é uma questão figurativa muitas vezes, tá certo? Tem muito mais a ver com essa perspectiva da gente se tornar virgem pura diante de Cristo. São aqueles verdadeiros filhos de Deus que praticaram a palavra, ou a parte forte da igreja, que seria esse filho varão lá de Apocalipse 12, tá certo? Apocalipse 15, versículos 2 a 4. Vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Maravilhoso, né? E aí, 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 17, também a gente vai ler. E depois Apocalipse 20, do 1 ao 10. E Mateus 13 ainda, né, que a gente vai ler. Vai dar tempo, em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 17. Ó, aqui diz assim: Não queremos, porém, irmãos, sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Dormir na Bíblia é morrer, tá? Para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens,
para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, por ordem aqui da Bíblia, quem vai ser arrebatado é quem já dormiu no Senhor, né? Paulo, Abraão, João, esse povo vai primeiro. Ou se a gente tiver dormido, morrido, né? E o Senhor voltar, a gente vai ser arrebatado primeiro que os vivos. Os vivos vão ser arrebatados depois, né? E tomara que Jesus volte e a gente seja arrebatado logo, né? A igreja vai ser arrebatada como um todo, tá, gente? A Bíblia diz isso. E vai ser julgada por Cristo, é óbvio, né? Mas que a gente possa subir para reinar com o Senhor, tá certo? Porque Jesus vai também disciplinar os crentes que forem desobedientes a Ele. Aqui, né? Não adianta a gente crer no Senhor e não ser obedientes, tá certo? Não vou entrar no mérito se perde salvação ou não, isso é uma bobeira. A Bíblia diz que não, mas tem pessoas que enxergam que sim. O que a Bíblia diz é que Deus vai disciplinar os seus filhos. É óbvio que se você não obedece o Senhor, vai ter uma disciplina para você, tá certo? Então vou ler Apocalipse 20, de 1 a 10. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de seu Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos, e a cidade querida desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, né? Nosso tempo aqui está bem apertado, mas tudo bem. Vamos ler Mateus 13, a parte das parábolas, né? Vamos lá ler Mateus 13. Opa, estou chegando. Mateus 13, de 13 a 24, não é isso? É isso mesmo. Vamos ver aqui rapidamente, estou chegando lá. Mateus 13, de 13 a 24. Pronto, cheguei. Aí, ok. É isso mesmo, né? De 13 a 24, acho que sim. Deixa eu conferir aqui no final, para não ler... Não, é de 24 a 42, falei besteira. Então vamos lá, ler Mateus 13, 24 a 42. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Ou seja, quem vai separar o joio do trigo é o Senhor. Então a gente às vezes tem mania de ficar procurando quem é o joio, às vezes o joio é a gente, né? Não estou dizendo que a gente seja joio do ponto de vista da salvação,
mas o nosso coração, né, pode ser ruim, né? Ou um coração cheio de aparência. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Esse profeta aqui é Isaías, tá, gente? Que viveu 700 anos antes de Cristo. A explicação da parábola do joio. Aí Jesus é maravilhoso, que ele vai explicar para nós a do joio aqui. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. Chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aqui tem um outro princípio, né? Essa questão de lançar o joio no fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Muitos irmãos interpretam essa perspectiva exatamente por esse julgamento que o Senhor fará da igreja, inclusive, né? Porque aqui é a questão de aparência, tá certo? Iniquidade é a gente saber o que Deus deseja e a gente não fazer. Ou a gente falar de Deus e ser hipócrita e não viver aquilo que a gente fala. É claro que todos nós somos falhos, a gente precisa ser sincero diante de Deus e diante dos homens também, tá certo? Que Deus abençoe a todos vocês, espero que vocês tenham entendido, tá bom?